Perfeito. Isso aqui. Aproveitando aí que você está filmando, é que eu acabei não mexendo muito na versão estudantil, só fui mexer ontem, e aí eu percebi que vocês meio que baixaram só o HyperMesh. Aí eu vou precisar que vocês baixem também o OptiStructure, os Mechanical Solvers, porque achei que já vinha aqui no pacote, que nem vinha nas versões antigas, mas não. Então, só avisando aqui. Mas beleza. A capacitação de hoje vai ser continuando um pouco o que a gente conversou ontem, que a gente já elaborou mais sobre a equação que, que governa os elementos finitos, né, principalmente para esses modelos mecânicos estruturais. No fim, a elementos finitos é uma metodologia, então você pode usar ela para várias coisas, pode usar para transferência de calor, pode usar para mecânica dos fluidos, pode usar para várias coisas no geral. E, bem, para infelicidade de vocês, antes da gente partir para o software, a gente ainda vai ver mais um pouco da parte teórica, porque a gente vai entender um pouco melhor o que são nós em elementos. Dessa vez não vai ser muito maçante que nem da última vez, porque só queria demonstrar mais ou menos para vocês qual que é a equação que rege, né? Justamente que ela vem a partir dessa forma fraca, que é uma forma analítica de resolver. E agora a gente vai entrar na metodologia dos elementos finitos de fato, né? Como a gente viu, o método relacionais, que é a forma fraca, que é uma solução analítica, ela é uma um modelo que consegue resolver esses problemas. E ela sempre aproxima a solução real para uma solução aproximada. E a partir da solução aproximada, ela consegue encontrar os coeficientes que definem essa solução aproximada, e cada vez mais você aumenta essa ordem dessa função de aproximação, mais perto ela chega do resultado. E a partir dessa metodologia que surgiu os elementos finitos. Assim, só esclarecendo, né, eu fiz esses caderninhos aqui só para vocês terem alguma coisa que eu mando para vocês para se quiserem saber mais, conseguirem dar uma olhada aqui um pouco mais denso, mas passar sempre um pouco por cima dessas coisas. Mas bem, os elementos finitos, como vocês puderam ver a partir desse outro modelo, ele é um modelo, uma metodologia que possui uma base matemática e física. Então não é só um monte de aproximação sem sentido. Ele possui uma base matemática e física, e pela matemática e tudo mais, a gente consegue provar que ele é um método que converge, sempre vai dar uma solução real que se existir. Então não eu quero passar a sensação para vocês que um método de elementos finitos não é uma coisa incerta, sabe? Não é assim, talvez funcione, esse resultado aqui pode estar muito errado, é uma aproximação que a gente está fazendo. Não, ele é uma metodologia que caminha sempre para o resultado certo. Ela tem uma prova matemática para isso. Além disso, com esses métodos variacionais que a gente viu anteriormente, a gente, por exemplo, só via problemas lineares, assim, para uma barra. Então, a geometria é um limitador. Se for uma geometria muito complexa, a gente acaba tendo dificuldade e não consegue resolver direito. Além disso, também é uma metodologia que depende bastante da, da equação e do problema que a gente está resolvendo. Porque se não for uma barra, for algo não linear, já vai trazer algumas complicações e a gente tem que reescrever o problema todo. E a metodologia dos elementos finitos, não, ela consegue ser mais flexível, ela consegue permitir a gente trocar rápido e automatizar esse processo, que é o que os solvers fazem, né? O que o ANSYS, a Altero, o SolidWorks, as coisas que eles conseguem fazer para resolver o problema. Eu abordei um pouco na aula passada, mas abordando de novo, a metodologia dos elementos finitos ela tem 3 passos: pré-processamento, processamento e pós-processamento. O pré-processamento acaba sendo a leitura dos dados, construção da malha e numeração dos nós e elementos. A leitura dos dados, normalmente quando a gente está fazendo uma análise no ANSYS ou
no, na Altair, no Solid, é justamente aquele modelo que você montou. Aquilo dali já é a leitura dos dados. Eu trouxe aqui um modelo que eu tenho de, de, de outra matéria, mecânica dos fluidos de transferência de calor computacional, porque esse daqui, por exemplo, é um código para uma análise de uma barra, uma condução de calor numa barra. E como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo a mesma coisa que um solver, ou que a gente está fazendo no Solid, que a gente está fazendo no Altair. Só que aqui eu estou dando todos os. Estou escrevendo o código linha por linha. Estou falando, aqui eu estou definindo minha malha, estou fazendo uma malha de tamanho não uniforme, por exemplo, então os tamanhos variam. Aqui eu estou fazendo as matrizes que eu vou utilizar para o cálculo, e aqui eu estou botando nó por nó, que seria cada elemento da matriz, cada linha da matriz, o que está acontecendo nele, e depois eu estou solucionando isso aqui. Então, é uma metodologia que ela funciona desde o princípio. Assim, a gente acaba trabalhando mais com esses solvers, trabalhando mais com Altair, com ANSYS, e às vezes fica mais difícil de perceber isso aqui. Mas aquela parte bonitinha, que a gente bota o modelo 3D e tudo mais, é para simplificar o nosso trabalho, sabe? Para você não ter que escrever isso daqui para um objeto 3D, fazer 700 linhas de código, ou ter que passar, escrever certinho o que você quer, aquilo dali consegue traduzir o que você faz em 3D na sua modelagem para escrever um código desses, que é realmente isso que eles fazem. Todos eles vão pegar e vão escrever uma carta FEM, mostrando o que está sendo calculado. Então, se eu vier aqui em uma análise, sempre ele vai desfazer uma carta FEM, que eu posso até abrir aqui, e o que ela está fazendo aqui é literalmente colocando nó por nó, escrevendo o que vai estar acontecendo. Claro que para a gente isso aqui não dá para você ler, né? Porque isso aqui é uma carta extensa, não é para um humano ler, é para uma máquina. Mas ele está falando certinho. Aqui, por exemplo, surf, ele está definindo cada superfície. Aqui ele está basicamente colocando o código, a ID, né, para conseguir identificar, e é um código muito extenso. Aí aqui, por exemplo, grid, ele já está falando da malha, está dando as coordenadas de cada nó, do nó 894, ele está dando as coordenadas desse nó. Então é uma coisa bem complexa, né, mas é um sistema todo automatizado. E quando a gente vê na, no modelo 3D, é uma simplificação que ele pega aquilo e traduz para uma carta como essa daqui. No modelo aqui que eu fiz, em preto seria o modelo, a resposta real do problema da barra de calor, né? Aqui na temperatura dela na esquerda é 100 e na direita é 0. E tem uma tem uma geração de calor interna, tem um calor de 100 durante o comprimento da barra. E aí, por exemplo, se eu aumentar o número de nós de 5 para 50, a gente vê que o resultado praticamente condiz aqui com o resultado analítico. Mas, bem, só dando uma faceada por isso, né? Então, o pré-processamento acaba sendo essa leitura de todos os dados que a gente coloca numa carta que a gente escreve na mão, ou que o programa gera naquele arquivo FEM. O processamento, é, ele, ele constrói a partir daquela carta que a gente fez, da definição de quais são os nós, do que é o elemento que está sendo feito, qual a posição de cada isso, ele constrói uma equação para resolver isso. A gente já viu aqui mais ou menos como é a equação, né, da forma fraca para esses casos de elementos sólidos, para essas análises mais mecânicas, e a única coisa que ele faz é escrever uma equação para cada elemento. A partir disso, ele obtém as equações, faz a conectividade entre os elementos, né, para entender se o elemento está conectado ou não. A gente consegue fazer uma montagem da matriz a partir disso, e que é o que está fazendo aqui esses loops, por exemplo, nesse programa. Ele faz um loop e depois resolve essas matrizes aqui.
E a partir desses resultados todos, a gente tem o pós-processamento, que o pós-processamento é justamente essa visualização aqui, esse gráfico, por exemplo. No caso de coisas do Altero, do Ansys, a gente pode ter, por exemplo, algo mais visual, eles pegam o modelo e colorem ele de acordo com as tensões que estão sofrendo, por exemplo. Podem pode representar isso aqui, por exemplo, numa tabela também, dependendo do que for. Tem muitas possibilidades, né. Eh Não, eu imagino que você já tem uma noção mais ou menos do que são elementos, né, o que que é não são nós, talvez ainda não, mas se você pegar, por exemplo, uma uma espécie de elipse, que fingir que a gente tem uma placa nesse formato. A gente, na metodologia do FEM, a gente não consegue representar essas curvas certinhas, né, tudo a gente tenta linearizar para o computador conseguir resolver. Então, os elementos são uma forma de tentar linearizar mais isso, ele pega essa superfície de elipse distorcida aqui e transforma em vários triângulos. E cada ponto, assim, cada quina desse triângulo que se conecta com outros, são o que a gente chama de nó. Então, por exemplo, aqui em cada elemento tria, cada elemento triangular, ele possui 3 nós. Aqui em modelos 3D, a gente consegue ter elementos cúbicos, por exemplo. Então, a gente não vai ter mais 3 nós, a gente vai ter 8 nós em cada canto do cubo. E se a gente estiver analisando, por exemplo, a princípio 1D para conseguir entender melhor, pegar aquela viga, os nossos nós seriam justamente cada pontinho discretizado que a gente fez da viga. Se a gente tem uma viga de 0 a L, né, de comprimento, e a gente quer resolver a análise para ela em elementos finitos, né, a gente não quer fazer analiticamente, a gente discretiza ela em vários pedacinhos. Aí, ao invés de a gente ter uma força só na ponta, ter condições de contorno, para cada elemento, né, para cada barra aqui que vai ser o nosso elemento, e nós, a gente vai ter uma condição de contorno específica para cada um deles, que no caso vai ser, por exemplo, essas forças sendo aplicadas, deslocamento. Quando a gente tem uma discretização dessas, é importante que a gente consiga determinar o que que é cada nó, né, qual nó está conectado com cada elemento. E é por isso que é importante também uma numeração global, foi o que a gente viu, por exemplo, na carta FEM, que ele pega do grid ali, a malha, fala: "Ah, esse é o elemento 900 com as coordenadas tal", ele está justamente numerando esses elementos e relacionando todos. A gente acaba tendo uma numeração local também para possibilitar essas equações entre os elementos. Bem, aí a partir daqui eu coloquei a equação como ela ficaria para cada elemento certinho, a gente teria que fazer isso daqui individualmente para cada um para conseguir o resultado, aí eu não vou abordar tanto sobre isso, né, mas coloquei. E no final a gente teria uma equação de forma fraca, que seria uma integral indo do comprimento x1 aqui do nosso elemento até o x2, e seria feito isso para cada elemento, então teria uma integral dessa para cada elementozinho, e uma ia depender da outra, tipo, a gente ia começar aqui em zero, porque em zero a gente sabe que o deslocamento é zero, né, porque está engastado, está preso nessa parede. Então a partir disso a gente ia conseguir distribuir qual que era o deslocamento do 1, a partir do 1 a gente ia fazer essa integral de novo e encontrar o deslocamento do 2, volta para a integral, encontra do 3, e é por isso que o elemento finito trabalha sempre com loops, né, discretizações no geral. Então, quando a gente vem aqui, a gente está fazendo um loop, você justamente calculando para um, aí pronto, vai para o próximo, calcula o próximo, e é isso que a gente fica fazendo. E aí, eh os elementos, basicamente, queria deixar, uma parte que é importante vocês saberem, isso aí influencia bastante no entendimento de vocês de FEM. Mas os elementos, eles basicamente descrevem qual que é a equação que está conectando esses 2 nós, que rege aquele sistema. Então, quando a gente está tratando essa viga, por exemplo, a equação que está regendo esses elementos é justamente essa equação aqui da forma forte, né, que é o que relaciona a área, o modo de elasticidade e a deformação, para conseguir encontrar uma estabilidade nesse sistema. Mas, se a gente estiver analisando molas, a mola tem uma equação diferente.
que é, deixa eu achar onde que eu escrevo, que a equação da mola vai ser justamente aqui F é igual a menos K sobre X, que é esse deslocamento. E, e aí eu quero abordar mais ou menos aqui como que vocês fariam a equação para esses elementos discretos, né, que seria meio que enxergar várias molazinhas e conseguir fazer uma equação para eles. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida até agora. Cara, posso Não. ser bem sincero? Pode. Pô, eu vou ter que rever aquela videoaula, que basicamente tu meteu um. Tipo assim, eu tinha muito conteúdo, eu lembro dos conceitos principais, mas às vezes me perde uns detalhes que você falou, eu vou ter que rever essa daqui de novo, tá ligado? Não, tudo bem. É porque essa parte aqui, da última aula, foi uma captação intensa ali para mais ou menos dar um geral por tudo, eu não espero que vocês saibam, mas a única coisa que eu quero que vocês saibam disso daqui é, é os métodos variacionais, né? Então, a gente tem, por exemplo, aquele problema da barra e e existe uma equação para descrever isso daqui, que foi o que a gente aprendeu ali na aula passada, a gente resolveu isso daqui. Interessa muito como que resolve? Não interessa, para ser sincero, mas é bom vocês saberem porque para entenderem um pouco melhor. Mas eu só quero que vocês saibam que existe essa equação. E a partir dessa equação, a gente surge com elementos finitos, que é basicamente essa equação, só que discretizada. Ou seja, se tem uma barra desse tamanho, a gente divide ela em vários pedacinhos, né? Quando a gente diz discreto, são pedaços pequenos, tão pequenos que passa a ser discretizado a divisão entre eles. É, então, a partir disso daqui, o que que tem? A gente tem uma etapa toda, 3 etapas que a gente passa para conseguir resolver um problema, mas é agora que a gente entra numa parte que vai influenciar mais como vocês fazem a simulação e o que vocês compreendem, que é justamente entender o que são nós, que nós são essas uniões entre os elementos. Então, quando a gente vem no elemento, numa barra discretizada, o nó são cada pontos. E o computador ele não consegue calcular para tudo isso aqui, para toda a barra, né? Você tem que discretizar, você tem que falar, calcula para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3. Não dá para falar, calcula daqui até aqui, porque o computador não funciona assim, né? Ele é binário. Então, você precisa fazer essa discretização. E o que que é importante? Porque as únicas coisas de geometria, o que existe no modelo são esses pontos. São só esses nós. É tudo nó. Onde é aplicado força, é num nó. Onde sofre deslocamento, é um nó. E o que que o elemento é? O elemento, ele na verdade não é nada. Quando a gente coloca ele no modelo ali na Altair, no ANSYS, no Solid, quando você vê aquela malha, aquele monte de quadradinho assim na malha, o elemento ali ele só está para você conseguir visualizar melhor o problema, mas ele não existe. A única coisa que existe são vários pontos. O elemento, na verdade, ele é só uma equação que relaciona esse ponto com esse. Então, quando a gente chega aqui na mola, a gente tem a posição dos nós, que vai ser basicamente o 1 e o 2, e o elemento, a única coisa que ele faz é conseguir traduzir essa equação, dizer que F1, a força aqui em 1, é basicamente deslocamento em 1 menos deslocamento em 2. Então, o elemento é só uma equação que é aplicada relacionando esses nós. Acho que ficou um pouquinho mais claro. Fofinho. Foi mal, eu tava mutado aqui, eu falei, mas Ah, tava mutado. vocês conseguiram entender um pouquinho melhor ou Eu ainda conseguia, tem algo que não? conseguia, conseguia. Então, beleza. Eu falei várias paradas aqui, tava mutadão.
Mas entendi. Valeu. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu faço programa. Não costumo cair para esses elogios. Ele usa produto Jequiti. Sim. Mas beleza, então venham comigo aqui, vamos escrever mais ou menos a equação para cada um desses problemas, né? Vamos enxergar isso daqui. A gente tem esse problema que é uma mola presa na parede e a gente tem o que a gente chama de dois nós, que são esses dois pontos, são os dois pontos que existem. E algo que relaciona esses dois nós, que é a mola, que vai ser o nosso elemento. Então, quando a gente vai escrever um problema, uma carta no Python, escrever uma carta na Altair, do ANSYS, o que eles fazem é sempre analisar elemento por elemento para escrever essa equação. Então, aqui não é diferente. A gente sempre costuma colocar as forças e deslocamento para fora do elemento para deixar fazer a equação, né? E qual que é a equação que a gente usa da mola? F igual a menos kx, correto? E essa força aqui, ela é a força da mola ou a força que está sendo aplicada na mola? Exatamente, perfeito, cara. Nossa, o cara tá sabendo direito, mano. Fez física 2. E aí, beleza. Só que nesses casos aqui, isso aqui não é a força da mola, é a força que a mola está sofrendo. Então, a equação que vai reger isso daqui vai ser F igual a K de X, porque não é uma força contrária ao movimento, é a mesma força na direção do movimento. Então, como que a gente escreveria a força no ponto 1? Vai ser F1 é igual a K1, que é a constante da mola aqui, vezes 1 menos o 2. Faz sentido para vocês? Então, qual que seria a força em F de 2? Aqui, a força nesse ponto. K2 vezes Não, o 2 menos 1. sim, Não, é no caso K1 mesmo, isso. Ah, tá. Exatamente. K1 igual a K2 menos 1. E aí vem uma parte mais chatinha, porque quando a gente tem essas equações, duas equações, tem um sistema linear aqui no caso, para a gente colocar isso no computador, fica muito mais fácil de escrever em função de matriz, que é o que a gente vê pouco na graduação até, que a gente sempre corre um pouco. Mas, para Graças a Deus, por bagulho chato, matriz. cara, é o que você vai usar para programar. Se você pegar qualquer matéria de programação, infelizmente você vai ver matriz. É verdade. Maluco, é por isso que eu não sei entendendo porra nenhuma, velho. Caralho. O cara tem aquelas porra de matriz de transformação. O cara não sabe nem escrever sendo cosseno, fica botando CIS, porra. Pô, e é horrível. Nunca consegui ficar escrevendo só CIS, escrevo seno, cosseno, e aí. Cara, eu olho pro quadro, mas não tem como ser a prova, tá ligado? Cara, eu achei trabalhoso, achei difícil, sim. Fudeu, então. Caralho. Dinâmica 1 e 2. Cara, não diria que é tranquilo, não. Cara, eu acho que é igual. Não, dá pra se poder bem dinâmica. Mas beleza. Normalmente quando a gente está escrevendo em matrizes, a gente tem uma matriz A, uma matriz X e uma matriz B. A matriz A
nesse nosso caso, vai ser a matriz das forças. E a matriz B vai ser a matriz do deslocamento, que vai ser essa matriz aqui do Gil. A matriz X é a matriz que basicamente relaciona essas duas. Que relaciona a força com o deslocamento, que vai ter um nome especial de matriz de rigidez. Vocês estão acostumados aqui de matriz, quando eu escrevo isso aqui, vocês conseguem deduzir qual que vai ser, o que vai estar escrito aqui dentro? Não. Beleza. Mas tem algum K aí. Sim. No caso vai ter só K. Mas como é que funciona? Basicamente a gente consegue enxergar isso aqui como como essa equação linear. Se eu traçar uma reta aqui, eu estou separando as duas. E vai ser a mesma coisa aqui. Até aqui só, no caso. Que eu estou separando as duas. Porque a multiplicação de matrizes é um pouco mais chatinha, né? Não tão simples quanto a outra. Quanto uma multiplicação normal, né? Então, quando eu for multiplicar a matriz K pela matriz U, o que vai acontecer? Ela vai multiplicar como se eu estivesse colocando a matriz U aqui em cima. 1, o 2. Então, a minha sugestão vai ser F1 igual a alguma coisa que multiplica 1, alguma coisa que multiplica 2. Então, se eu for aqui essa equação, a gente vê que K1 menos K1 o 2. Então, o que eu tenho aqui é F1 igual a K1 menos K1 o 2. Faz sentido? Faz sentido dele. Caralho. Faz, cara. De confiança, cara. E beleza. E aí, se a gente colocar realmente 1 e o 2 aqui, a gente consegue fazer a mesma coisa para 2. Então, o que vai estar escrito aqui? Menos K. Perfeito. Caralho, aqui vai mais matriz. Não, aí vai calcar 1. Exatamente. Porra, eu fiz aqui o marcar pra um vermelho, mas Cara, e isso que a gente costuma fazer numa carta de FEM, o programa, a gente quer fazer essas análises. No programa que a gente fez aqui, eu estou montando essa matriz, a matriz A aqui, e aí eu estou indo por elemento, definindo que é uma equação, uma coisa. Agora, a gente vem para um pouquinho mais complexo, né? Porque agora são duas molas. E como é que a gente faz isso aqui? Bem, como sempre recomendo vocês a lembrarem de tratar elemento por elemento. Então, vamos primeiro no primeiro elemento de mola, que é o K1. E aí, a equação K1 sempre vê os elementos separados, né? E que na hora que esses dois faz K1, a gente já sabe como é a equação, né? Que a gente fez aqui em cima igual. Correto? Concordam? Então beleza. Mas e agora para esse outro elemento? Vocês conseguem dizer como ficaria a matriz? Imagina que semelhante, só que com K2 o 2 e o 3. Ainda junto. Exatamente isso. Tá certinho. Então, e nesse caso você também analisaria a F1 comparando a F2 de uma bola com a outra, tipo. Então, é exatamente o que a gente vai fazer aqui um pouquinho. A gente escreveu essas duas equações, né? Escreveu a equação para o primeiro elemento aqui e a equação para o segundo elemento. Mas com elas separadas fica difícil resolver o problema, né? Então a gente
sempre junta. Não tem como deixar essa borracha maior. Graças a Deus. Deixa. A gente sempre junta essas matrizes para resolver o problema. E aí vou fazê-la aqui em cima. Novamente, que nem eu fiz aquela matriz A igual a XB, que no nosso caso é F, é igual a matriz K, que é a matriz vezes a matriz U, que é a matriz de deslocamentos. Vou fazer isso aqui também. Então a gente tem uma matriz F, F1, F2, F3 é igual a uma matriz K, que eu não sei ainda o que é, e uma matriz de deslocamento. 1, 2, 3. Beleza. Mas agora como que eu preencho essa parte aqui de cima, né? Se vocês lembrarem ainda, eu posso dividir isso aqui em 3 agora, né? E esse lado é basicamente o que divide por o que multiplica 1, esse que multiplica o 2 e esse que multiplica o 3. Então, vamos começar aqui pela primeira equação do sistema, né? A de F1. A gente tem que F1 é igual a quê? F1 vai ser igual a K1 menos K1 que multiplica 1, né? Menos K1 que multiplica o 2 e o 3. F1 tem alguma coisa com o 3? Não. Então, 0. Porque não tem o 3. Então, se a gente multiplicar o 3 por 0, ele some. E fica só 1 e o 2, que é o que a gente tem da nossa equação. Agora, F2. F2, ele multiplica o 1. Aqui, a matriz K, né? Tem alguma coisa que multiplica o 1? Exato, menos K1. E agora o 2. Tem alguma coisa que multiplica o 2? K1. E a gente vê que o 2 aparece aqui também na nossa outra equação, não é? Então, o que a gente faz nesse caso? Vocês têm ideia? Na verdade, é até mais simples, cara. É só um mais o outro. Não, tudo bem. Agora, para o 3, a gente vem aqui, que é menos K2. Agora, para f de 3, 1 não existe. O 2 menos K2. E o 3 é K2. Faz sentido para vocês? Fez. Então, perfeito. Se vocês aprenderem a guardar nesses aqui até quando vocês forem fazer vibrações, vocês basicamente já passaram na matéria. Eu vou cobrar aí. Não, ainda vou demorar, cara. Ainda vou demorar pra ter. Por enquanto é focar no Dinâmica 1, tá ligado? Aí bem, O mano Ricardo Musafir. não, que isso. Eu quero o Ricardo Musafir é o que mesmo? Não é vibrações? É engenharia do meio ambiente, sei lá. Não, No sim, ambiente sim, mas acústico. ele. Acústica? Acústica. Cara, eu nunca mais quero ver esse maluco aí. Também não, mano. Cara, do dói da Aqui eu cabeça. deixei mais uma coisa de molas, que é basicamente só fazer essa mesma equação. E aí vocês vão ver que tem duas coisas separadas. Cara, isso aí não é resistor em séries em paralelo, não? Não é, cara, é mola, é mola. É, mano. É. Mas vocês Pô, eu não não tive isso precisam daí, aplicar a não. fórmula nisso aqui, cara. A questão é que essa metodologia matricial aqui é só montar a matriz para cada elemento
Ou seja, para cada molazinha, que é o que a gente fez aqui a equação para um elemento, equação para outro elemento e depois juntou. Ô, Lucas, se eu juntar ali o 4 e o 5, eu teria tipo um elemento triangular? Fazer isso? É. Mas teria que ter alguma mola Não, relacionando sim, com a então, outra. juntando um, tipo, Ah, 4 e 5 com uma mola. sim, seria como se fosse um elemento triangular. Só que não é o triangular que a gente vê na, na nossa, na nossa análise estática, né, de material, mecânica, né? Porque aqui, nesse elemento triangular, a direção dessa mola aqui é importante. A direção aqui desses elementos, ela está importando, ela significa como que vai relacionar esses nós. Aqui, eu só taquei a mola aqui para cima, mas eu poderia escrever ela aqui na frente, né? Também. E botar uma em cima da outra. Botar aqui essa vermelha K4 e essa outra verde é K5. E elas não têm relação nenhuma uma com a outra, né? Porque a única coisa que tem em comum é o nó 3. Só que o nó 3 até o nó 4 segue o caminho verde, e o nó 3 até o nó 5 segue outro caminho, o caminho vermelho. Então elas não têm relação nenhuma. Então, se eu conectasse aqui um outro elemento, eles iam passar a ter uma, uma outra conexão, entre aspas, né? Mas não é exatamente o que a gente costuma ver na simulação como aquela malha triangular. Ok? Entendi. Mas bem, vou deixar isso aqui para vocês fazerem, se quiserem, né, para entender melhor, ficar mais gravado na mente, mas não vou fazer com vocês porque senão vai tomar muito tempo desnecessariamente. Ok? Algum de vocês ficou com alguma dúvida dessa parte aqui teórica? Beleza. Vamos agora para a parte mais divertida, né? Antes de mais nada, eu queria só especificar com vocês para deixar algo bem claro das nossas análises, né? Que é nesse curso todo, a gente vai estar só fazendo análises estáticas, principalmente, que são análises lineares, não tem nenhuma não linearidade. Então, por exemplo, uma coisa que é linear, quando a gente aplica as condições de contorno, a gente sabe na hora qual que é a condição final. A gente sabe que no fim, por exemplo, quando eu venho nesse código aqui, eu boto para ele rodar, a gente sabe que esse daqui é o comportamento final, ele já calcula direto qual é o final. Não tem um intermediário, né? Mas, quando a gente vai para análises não lineares, a gente tem análises diferentes, que são análises implícitas e explícitas. E se eu botar agora para rodar, é o mesmo problema com tudo igual. Tá? 50 pontos. Né? A gente vê que ele vai variando com o tempo. Até ele chegar cada vez mais perto, mas nunca vai chegar, vai sempre ficar se aproximando cada vez mais da equação real, do final. E, basicamente, passando muito breve, né? A diferença de uma análise explícita para implícita é a forma que a gente monta essas equações. Só que elas têm umas características bem diferentes no que vai acontecer quando eu resolver. Então, por exemplo, esse resultado que a gente viu foi implícita, que aqui eu estou botando os parâmetros, quero 50 pontos, o time step delta t é de 1 até sobre 1000, mas se eu tentar rodar com esses mesmos parâmetros a explícita, aqui, dá erro, nem consegue resolver, fica estourando cada vez mais a solução. Porque a explícita, pela forma que a gente monta essa equação, ela vai ser um pouco mais rigorosa. Então eu precisaria diminuir muito o ΔT para conseguir resolver ela. Aí agora se eu resolver, vocês estão vendo, ela está
convergindo, ela não está mais estourando. Só que vai demorar muito agora para ela chegar na solução. Se eu deixar o mesmo ΔT, mas diminuir o número de pontos também, aqui ela também consegue convergir, consegue chegar na solução que a gente estava vendo naqueles outros problemas, na solução estática. Então, só queria brevemente mostrar essas coisas, né, que a gente vai estar abordando essas soluções estáticas, que é o que a gente faz normalmente. 90% dos casos vão ser eles, mas se você estiver querendo fazer uma análise de dinâmica veicular, vendo o carro se mexer ao longo do tempo, com forças variando, teria que ser uma análise não linear, com uma metodologia implícita ou explícita, que é mais uma longa história. Só quero mostrar aqui para vocês, para saberem que existe essa diferença. Mas vamos lá. Vamos abrir o HyperMesh. Na aula passada eu já passei por essas telas aqui para mostrar como funciona, então eu vou estar passando direto, abrindo direto o arquivo. Beleza. Vocês estão conseguindo ver minha tela, não estão? Sim. Sim. Ok. O HyperMesh, ele já vai passar com a gente meio pela ordem que a gente vai precisar usar para fazer a nossa simulação, considerando que a gente fosse fazer aqui do zero, né? Então, eu entraria, por exemplo, primeiro em Sketch, escolheria um plano e o que vocês querem simular primeiro, uma mola ou uma chapa? Chapa. Uma chapa? Abusados vocês. Uma chapa? Não, a mola é mais fácil. Não, vamos de chapa, pô. A gente quase nunca usa mola. Não tem ninguém de suspensão aqui. Vamos com a chapa então, já que vocês estão mais ansiosos pela chapa. Mas beleza. Aqui eu posso. É uma metodologia parecida aqui com o Solid, né? Eu venho em Sketch, aí New Sketch, que eu vou selecionar um plano para desenhar. Aí eu vou selecionar esse plano aqui, Create. Aí eu estou criando um sketch aqui. Os comandos aqui em cima são parecidos, né? Por exemplo, selecionar isso aqui. Não, selecionar um retângulo aqui de centro. A chapa. Beleza. Agora para escolher as dimensões. Aqui em cima tem uma coisa de dimensões. Qual o tamanho do comprimento da chapa? Eu gostei desse daí, pode deixar. E o outro tamanho da chapa? 690? Cara, em homenagem ao dia de hoje, tá ligado? 6/9, eu acho que é. Tá bom. Ok. Fiz aqui o meu sketch. Aí agora, depois do sketch, a gente continua aqui nessa etapazinha, no passo a passo da Altair. Venho do HyperMesh, no caso. Venho em Topology, aí vou extrudar. Seleciono a minha superfície. Qual que é a espessura da chapa? 1.5. Confirmo. Aí, bem, essa daqui é a minha chapa, então. Tá modelada. Aqui os comandozinhos para movimentar a tela são um pouco diferentes. Eu já até esqueci, na verdade, como é a do Solid, né? Mas para você rotacionar assim a tela, você segura o scroll do mouse. Ah, pelo Solid. O Solid que é o programa para modelagem. Aqui, se eu quiser trazer... Não, os botões do Solid... É porque eu faço simulação, né? Eu não preciso modelar nada. As pessoas me dão um modelo e eu faço análise. Uma dúvida extra, Lucas. Ah, Você, quando estava mostrando uma porta, você mostrou, tipo, tinha algumas superfícies que eram, tipo, não tinham profundidade. Essa chapa poderia trabalhar quando ela sendo um plano e botar como parâmetro a espessura é dela? exatamente isso que a gente vai fazer, cara. Mas calma, calma, pequeno gafanhoto.
Tudo tem sua hora. Desculpa aí pela minha ansiedade. Beleza. Aí, bem, para rotacionar a tela, segura o scroll do mouse, e para arrastar as coisas para o lado, segura o botão direito. O botão esquerdo do mouse é para seleção, né, normal, que a gente está acostumado. Fora isso, também tem aquele cubo mágico que tem em todo programa de modelagem, que você pode selecionar e vai alterar as vistas. Sempre bom se atentar às coordenadas, né, que a gente está modelando. Aqui no software da Altair, né, no Hypermesh, não importa muito aquela questão da origem, né, mas existe uma origem. Se eu quiser fazer um ponto na origem, eu, por exemplo, poderia selecionar aqui 0, 0, 0. E aí ele vai mostrar que a origem é lá nessa posição. Que quando você está no sketch, você também sabe onde é a origem, ele mostra a origem. Mas é completamente irrelevante para a análise. Ok. Feito isso, a gente fez o nosso sketch, fez a nossa geometria. A gente vai ver que nessa painelzinho aqui, que é semelhante com aquela nossa árvore de linha do tempo do Solid, começa a aparecer algumas coisas. Ela tem essa parte titles, que a única coisa que serve se vocês olharem aqui do lado, tem um títulozinho do que está sendo mostrado. Aí você pode habilitar ou desabilitar, que normalmente é a única importância para foto. Aí aqui mostra aquelas abas, né? Se eu quiser voltar para aqui, eu só clico em Model, que é a aba principal. Aba de seção vocês nunca vão usar, praticamente. É só se vocês tiverem vários arquivos abertos, vocês podem só se guiar por aqui, né? Aí a aba de títulos é só aquilo ali em cima, posso fechar ela aqui. Se eu quiser abrir de novo, novamente clico 2 vezes, né? Sempre para abrir as coisas dois cliques. Agora, Sketch. Posso clicar 2 vezes, vou abrir o Sketch que tem, que é justamente o que a gente usou para fazer a nossa chapa. Se eu clicar com o botão direito, consigo editar ele. Então, se quiser mudar algum comprimento aqui, poderia só clicar e alterar. O ESC sempre fecha essas coisas, né? Então, nesse caso não vou alterar. Posso sair aqui da aba de Sketch, Modelo, Geometria. A geometria, ela vai trabalhar com sólido, vai mostrar sempre os tipos de geometrias que tem, né? Sólidos, superfícies, linhas. Se eu clicar, eu abro os sólidos. Se eu clicar em superfície, abre superfícies. E aí você vai ver que o bom do ANSYS, do Hypermesh, é que possibilita bastante a gente ter uma liberdade. Então, até o ID das superfícies eu consigo visualizar, que é o que ele leva lá para a carta para fazer a simulação, por exemplo. Essa parte aqui a gente não vai mexer, né? A única que começa a ser mais importante é componente. Que componentes é como se fossem as minhas peças que eu estou fazendo aqui nessa modelagem. Então, eu posso colocar o nome chapa. E aí, se eu vier aqui, nesse símbolozinho que é o símbolo de geometria, esse é outro de malha, mas não tem nenhuma malha. Eu posso ocultar a minha chapa. Além disso, aqui eu também consigo fazer montagens, porque se esse aqui é a minha peça do Solid, eu preciso de algo que seja as montagens, que no nosso caso é a parte. Então seria também o nome de peça, seria parecido com peça, mas ele que possui possui os componentes dentro dele. Aí aqui, por exemplo, eu criei separados, então não tem nada nessa montagem, que nem no Solid, né? Eu posso criar uma montagem sem ter peça e botar uma peça sozinha. Se eu quiser, eu posso só arrastar aqui para dentro. Agora minha chapa faz parte dessa peça, que eu vou chamar de geometrias. Normalmente, vocês vão perceber que é muito bom de trabalhar com essas duas abas abertas, a aba modelo e a aba de parte. A aba de seção sempre fica aberta, né? Mas ninguém costuma usar muito. A aba de modelo aqui vai mostrar tudo, e se eu quiser, eu consigo criar tudo a partir dela. Então, aqui é uma lista de tudo que dá para você criar. Nem tudo a gente vai abordar tanto aqui, né? Não vou abordar a maior parte delas, mas a gente vai abordar o principal. E
parte é como se fosse a parte mais das geometrias, para a gente dividir tudo certinho. Que vocês vão ver que é importante você dividir as coisas normalmente com o que elas têm. Então, por exemplo, se eu tivesse duas chapas aqui com espessuras diferentes, eu precisaria dividir elas, idealmente, em geometrias diferentes, em componentes diferentes, porque vai facilitar muito mais eu fazer essa análise. Então, tudo bem. Depois que a gente fez o sketch, fez o desenho, foi em Topology, né? Estudou aquele nosso esboço para fazer essa chapa 3D, eu conseguiria fazer outras coisas aqui em Topology também. Eu posso fazer furos, se eu fizer um esboço de um círculo aqui, vir em split, consigo dividir a superfície, fazer furos, consigo fazer fillet, consigo fazer de feature, então tirar fillet, tirar furos, tirar small features, né, detalhes. E, no geral, você consegue fazer praticamente tudo aqui no HyperMesh, mas para essas coisas de mexer em geometria, eu vou aconselhar vocês a utilizar o SolidWorks, porque vocês têm mais contato e ele é mais simples para fazer essas modificações, né? Mais intuitivo para quem mexe mais com ele. Então aqui, idealmente, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre receber uma geometria, vai vir File, Import, Geometry Model, e eu vou escolher uma geometria aqui que eu quero exportar, que tem vários arquivos que dá para você importar, que nem o próprio arquivo do SolidWorks. E a partir dessa geometria eu vou tratar ela, vou tirar os fillets se precisar, vir de feature, tirar fillet, tirar furo, tirar pequenos detalhes, para simplificar minha análise e deixar ela melhor. Agora, seguindo aqui, a gente entra na segunda etapa do nosso projeto, que é justamente criar a malha, que a gente vai ver que tem malhas 1D, 2D e 3D. A malha 1D foi o que a gente viu bastante, né? Aquela linha que a gente discretiza e consegue fazer a solução. A mola, por exemplo, é um elemento 1D. Não é complexo nem nada, mas a gente aborda futuramente. Agora, elementos 2D são superfícies, a gente pode tratar elas, pode malhar, como vocês já viram naquele outro projeto, por exemplo, as chapas eram todas modeladas com elementos 2D. E elementos 3D são elementos que têm volume, né? Então, são mais precisos, né? Se você conseguir modelar algo com elemento 3D, a metodologia do FEM, a princípio, ela foi feita para elementos 3D. Então, ela vai sempre atingir os melhores resultados, você vai conseguir representar melhor a realidade com elementos 3D, porque nossa realidade é 3D. Então, vai tender a trazer resultados melhores. Mas, por exemplo, a gente poderia vir aqui em Map e pegar o nosso sólido, ele já até seleciona aqui Mappable Solids, né? Que você deixa selecionar quais sólidos. Vou selecionar a nossa chapa. Aqui ele vai mostrar qual o tamanho da malha. Então, o HyperMesh, ele trabalha bastante aí com a sua memória, né? Você tem que lembrar qual que são as dimensões que você colocou. Então, por exemplo, a gente colocou 420 por 690. Então, vou querer fazer uns elementos relacionados com essa dimensão. Então, por exemplo, vou colocar elementos de qual tamanho vocês colocariam? Mas como que funciona esse tamanho? Esse tamanho seria a área de um quadrado ou o quê? Primeiro, o elemento é triangular, é Vai quadrado? ser vários cubinhos, né? Mas fala pela sua intuição, o que você acha que precisaria? Eu imagino que seja pequeno. Pequeno? E pequeno quanto? Fala o tamanho aí de elemento do lado desse cubo que você gostaria de ver. Tendendo a zero? Calma aí, cara. Vamos fazer uma integral aí. 0,1, tá bom.
Ver se meu computador não crasha. Te falar, você acha o HyperMesh mais de boa de rodar do que o Ansys até? A simulação? É, Cara, não sei se tem muita diferença, não. É que as equações que eles usam, os códigos são bem parecidos, né? O tempo e o gasto computacional vai ser parecido. Mas essas análises aqui que vocês vão fazer são muito simples. O seu computador vai conseguir fazer. tranquilo, tranquilo. É, cara, tô vendo que 0.1 meu computador não, nem consegue fazer. Será que foi um exagero? Mas qual seria o tamanho bom, então, pra botar? Então, esse tamanho não tem muito uma regra, para ser sincero. Acaba sendo bem uma questão de, de costume e tudo mais. Por isso que acaba sendo importante você fazer uma análise de convergência. Mas, aqui, por exemplo, se a nossa chapa tem, tem 420 aqui nessa direção, acho que dá para botar 40 milímetros desse Pô, mas ele não comprimento. seria muito grande? Não. O elemento. Essas análises não precisam de elementos tão refinados que nem a gente está acostumado, não. Principalmente, quanto mais simples a análise, mais tranquila é. Mas, vou ter que reabrir aqui o HyperMesh, porque nem conseguiu carregar com daquele tamanho. Você vê que 0.1 faz estrago, paizão. Não, É, cara. É não porque se você precisa. lembrar, quando eu faço a malha, ele está escrevendo cada posição numa carta, num código Python, por exemplo, daqueles elementos, né? Então, aquilo ali agrega é, bastante custo computacional. Vamos voltar, é bom que a gente já revisa o que a gente fez. Vou criar uma sketch aqui nesse plano, fazer o meu retângulo, agora em dimensão, colocar 420 aqui e 690 aqui. Vendo no segunda etapa, Topology, Extrude, seleciono aqui e boto a espessura de 1.5. Beleza. Vamos colocar então dessa vez os 40 milímetros, né, que eu citei. Aqui ele já fez a malha basicamente para análise. Para cada risquinho aqui é a malha. Se eu abrir a minha aba de... Vou ter que criar de novo a peça, né? Na verdade, que eu esqueci. Vim Parts, clicar 2 vezes nela. O nome aqui, vou colocar... Qual que era o nome que eu tinha colocado? Geometrias. E o meu componente, passar para dentro da peça. Eu vou chamar de chapa. Agora, se eu esconder a geometria, ele vai mostrar aqui qual que é a minha malha. Por padrão, o Solid ele deixa a malha meio mais transparente assim. Mas o Solid não, o HyperMesh. Mas eu sempre prefiro a visualização dos elementos, né? E aí, clicando aqui nessa o Mesh Lines, ele mostra a visualização do elemento. Mas tudo bem, eu fiz essa malha de 40 por 40. Só que tem um problema, né? Como o nosso elemento é meio que cúbico, a malha, ela para essa dimensão, ela tá boa. Mas para minha espessura, o elemento está muito esticado, não é? Vocês concordam? Concordo. E, bem, isso aqui a princípio pode ser um pouco difícil de você ter uma noção de qual elemento, quando o elemento está bom, quando ele está ruim, mas para elementos 3D,
eu vou dar sempre a regra de dedo para vocês aí, que você quer que essa razão de comprimento seja no máximo 3. Então, se essa linha aqui tem 1, essa linha aqui era para ter 3. Só que dá para ver que esse comprimento aqui é muito maior que 3 vezes esse pequenininho aqui. Além disso, a gente não gosta de ter um elemento só para fazer essa entre essas dimensões, né? Então daqui para cá, aqui a gente basicamente tem um elemento só, tem 2 nós, né? Como eu comentei com vocês, aqui nessa interseção das linhas é um nó, aqui é outro. Então tem 2 nós e tem um elemento só conectando, que é esse prisma aqui, né? Só que outra coisa que acontece é que também não vai representar muito bem, tendo só um elemento. Então, outra regra de dedo, novamente, é ter pelo menos 3 elementos nessa direção. Então, digam para mim, quais são as 2 regras de dedo para elementos 3D? Razão de 3 e ter pelo menos 3 elementos. Exato, perfeito. E vocês vão ficar com isso na cabeça. E aí bate um problema então, né? Para eu conseguir isso daí, conseguir fazer isso, se essa minha espessura é 1.5, eu precisaria ter elementos pelo menos tamanho 0.5 nessa direção aqui. Concordam? É 1.5 a espessura que a gente escolheu, não é? Então, esse tamanhozinho aqui do elemento deveria ser no máximo 0.5 para eu conseguir ter 3 elementos. Então, e aí isso acaba complicando bastante, né? Porque como a gente tentou rodar aquela malha com 0.1, nem o meu PC consegue aguentar direito gerar todos os elementos. Então como que a gente contorna isso? Porque eu não consigo uma malha tão refinada para esse problema. Como é que eu consigo representar ele? E é aí que entram elementos 2D e 1D, para a gente conseguir simplificar as coisas, né? Nem todo problema precisa ser representado como 3D. Às vezes eles podem ser representados como os 2D, às vezes como 1D. E o caso da nossa chapa é um problema que a gente consegue representar como 1D, quer dizer, como 2D. Então, se eu vier aqui na minha seleção, né? Sempre que eu quiser selecionar alguma coisa, tem essa parte aqui em cima. Se eu clicar aqui, eu seleciono o componente, e aí eu consigo selecionar Elements e selecionar só os elementos. Vou selecionar todos os elementos e dar um delete. Pronto. Excluir elementos, não tem mais nenhum elemento relacionado com esse componente aqui, chapa. Se eu esconder a geometria, por exemplo, some tudo, porque não tem mais elemento. Então, o que eu vou fazer? Se eu tentar dar criar a malha aqui, nesse caso com esse batch mesh, na superfície aqui de cima, pode ser 10 milímetros mesmo. O que acontece é que ele só vai criar elemento aqui em cima. E isso aqui não necessariamente é ruim, mas o jeito que costuma ser feito para quando a gente quer transformar uma chapa que tem espessura em elemento 2D, normalmente a gente pega uma mid-surface, né? Então seria a superfície intermediária entre essas duas superfícies. E aqui o IPMatch ele já tem essas configurações para você conseguir fazer isso. Então, por exemplo, você seleciona esse sólido, dá um mid-surface e pronto. Ele já criou aqui direto a minha superfície. Agora eu posso vir em Batch Mesh, criar aqui em Surface e, por exemplo, colocar o elemento 10 milímetros. Aqui, se eu quisesse... Quem mandou alguma E coisa? aí, tipo assim, é meio que você cria um bagulho oco, e tipo, você pegou só as superfícies laterais, né?
Não, quando eu faço o mid-surface, o que ele faz é criar, ele pegar essas duas superfícies aqui, a parte de cima e a parte de baixo, e ele faz a média, basicamente. Qual que é a superfície intermediária? Se eu unisse essas duas aqui, ela ficaria onde? Bem aqui nessa linha. Uhum. Por quê? Porque se eu vou simplificar isso aqui por uma superfície só, é melhor eu pegar a superfície do meio, né? Que passa pelo meio dela, dessa geometria. Porque pelo menos ela vai estar representando melhor. Nossa, Faz entendi. sentido? Faz. E beleza. Vou esconder aqui novamente. Esse modelo que eu mostrei para vocês, esse Batch Mesher, ele é uma das possibilidades de você fazer malha no HyperMesh, malha 2D, né? Vou excluir novamente os elementos aqui. Normalmente, o modo que eu uso é esse Panel Mesh, porque eu acho que ele dá um pouco mais de liberdade e vocês vão ver algumas possibilidades a mais, né? Se eu vier aqui, eu consigo escolher aqui, botar 40 milímetros, por exemplo, dar um Mesh. Aí ele já habilita direto para mim um, um critério de qualidade da malha. Então, por exemplo, aqui ele já está apresentando o que está acontecendo na minha malha, o que ele está passando. Ele já bota direto, não tem essas regras de dedo que eu falei para vocês. Aqui ele já considera essas regras de dedo para fazer a análise. Então, por exemplo, ele está falando que o lado máximo ideal seria maior que 20, quer dizer, seria o tamanho máximo e mínimo, você usaria esses dois, seria um tamanho entre 2 e 20. Então eu poderia voltar aqui, apagar minha malha, botar um tamanho de 15, por exemplo. E aí agora, por exemplo, você está vendo que está tudo branco? Vocês estão vendo, né? É porque não está atingindo nenhum critério. Ele então está dando no result, ou seja, quer dizer que a qualidade da malha está boa. Ele não tá ultrapassando nenhum desses critérios aqui de qualidade. Então, se eu vir agora, novamente aqui e botar 40, ele fica azul. Por quê? Porque está ultrapassando o tamanho máximo. Beleza. Mas não tem só esse critério de qualidade, né? Como eu falei para vocês, são regras de dedo. Então não são regras, tipo, é definido, isso daqui é o melhor, vai com certeza ser melhor. Existem vários critérios de definição. Esse daqui é um critério, se eu clicar aqui em QI Range, ele vai mostrar outro critério, que vai estar dizendo se a qualidade é boa ou ruim. Esse daqui é mais simplista, ele vai indo do ideal ao worst. E essa coloraçãozinha, né? Então, por exemplo, como está vermelho, é porque a qualidade está ruim, não é bom. Então, refina mais, colocar 20 no QI Range. Agora, por exemplo, para o QI Range, para ele já está ideal. Está tudo azul escuro, está perfeito. Ô, Lucas, qual que você indica? Tipo assim, tu acha que é melhor sempre usar esse que é mais completo? Ou, tipo, às vezes pode usar o QI mesmo e... Para o 2D, quando vocês estiverem fazendo malha 2D, eu sempre falar que para o QI Range mesmo, que ele já é mais do que suficiente, é ótimo. Mas para o 3D só existe esse critério, criteria. Então vocês vão ter que usar só ele mesmo. E às vezes nem precisa se preocupar muito com ele, é só uma regra de dedo. Às vezes ele pode estar ultrapassando o tamanho máximo, mas mesmo assim o resultado vai estar ótimo. Então é mais uma questão para analisar. Quando vocês tiverem acesso ao QI Range, por exemplo, de 2D, eu vou falar para vocês confiarem nele. Então, se tiver algum elemento vermelho, ele provavelmente vai estar tão ruim que o HyperMesh não vai nem conseguir rodar a carta, porque vai dar erro. Vai falar, pô, não dá, o rendimento está muito ruim. E aqui tem uma escala. Por exemplo, aqui eu estou querendo que meus elementos sejam ideais. Se eu colocar em Good, eu já estou sendo mais de boa na minha escala. Vai aparecer vermelho escuro, azul escuro, os elementos que já estão bons. Em Warner, agora vai mostrar, vai ser mais de boa ainda. Em Fail, mais de boa ainda. E Worse, mais de boa ainda. E, por incrível que pareça, para essas
análises estáticas que a gente faz com elementos 2D, o elementos até esse fail aqui já está bom, já está mais suficiente. A única coisa que não vai passar mesmo é o elemento vermelho. O elemento vermelho é muito ruim e aí não vai funcionar direito. Beleza. Fizemos a malha, né? Mas não tem só esse tipo de malha. Vou passar mais rápido, a gente vai comentar mais em outros casos, né? Quando a gente estiver modelando mais. Mas se eu quiser vir nesse mesmo painel mesh, posso selecionar aqui as opções e eu posso, por exemplo, modelar como tria, que é só como triângulo. E aí, por exemplo, agora minha malha é só triângulozinho. Se eu vier no QI Range, por exemplo, a mesma malha com o mesmo tamanho para triângulos, ela já não é boa. Tá vendo? Ela tá em feio, tá ruim. Se eu colocar em worst aqui, que ela tá até azul para esse critério. Aí, por exemplo, rodaria, não teria problema não. Mas ela tá amarela. E quando vocês pensam assim, qual malha que tinha mais elemento? A triangular ou a quadrada? Sendo que tem o mesmo tamanho. A triangular. Então vocês veem, um elemento com uma malha com mais elemento consegue ficar pior? E a resposta é que sim. O tipo de elemento faz bastante influência nisso. Então, se eu colocar esses elementos todos quadrados, vão ser elementos muito melhores. Eles representam muito melhor as equações. E por isso que o Hypermesh vai dizer que é melhor. Se eu quisesse, eu poderia colocar Mixed, que ele vai utilizar os dois. Só que para esse caso ele consegue fazer tudo com quad, que é melhor, então ele vai usar tudo com quad. Rapidinho, deixa eu só Mas trocar a isso bateria do meu fone aqui. Já volto. Voltei. Você perguntou alguma coisa, Rodrigo? eu ia perguntar, eu queria saber se isso Ah, do quadrado ser melhor é no geral ou foi porque a gente está fazendo o exemplo da chapa? os elementos quadrados, É, no geral, eles são melhores mesmo. E entendi. vocês vão ver isso. Opa. Vocês Pra vão ver mim, isso triângulo até ia ser tão melhor. É porque a gente costuma ver elementos triangulares sempre, porque ele é mais fácil. Uhum. Mas o quadrado é o melhor. Em elementos 3D também. Elementos cúbicos são melhores que tetraédricos, que são meio que triangulares também, né? E é o que a gente costuma usar mais. Acredito que uma boa parte das análises que vocês fizeram no ANSYS, ele já modela direto como elemento triangular, porque é mais fácil de se conformar à geometria, né? É mais fácil você modelar ele. Se eu tivesse com um círculo aqui, talvez com um elemento quadrado ia ser mais difícil. Vocês vão ver que futuramente que não, que até dá para fazer tranquilo, só que você tem que ter um pouco de cuidado melhor com isso. Então, só o tipo de elemento consegue deixar uma análise com um custo computacional muito menor, já que tem menos elementos, e com resultados muito mais corretos. É o caso desse. Mas, beleza. Fizemos a nossa malha, então. Agora vamos continuar seguindo passo a passo, né? Aqui essa parte de assembly, ela é muito relacionada com organizar, né? Então vamos supor que eu tenho um componente novo aqui com o nome de quinas. Eu escrevi errado. Quinas. Poderia vir aqui em organize, selecionar os elementos da quina e mandar ele para cá. Agora pronto, ó, mudou a cor até, está mostrando, está tudo nesse elemento de quinas. Ou seja, isso aqui é bom quando você quer modificar algo que você já fez, passar para outro componente, passar para outra condição. É uma é o que permite essa liberdade. Aqui eu poderia mudar os IDs, por exemplo, dos elementos, das superfícies. É uma parte dessa
de organização só do que você fez. Agora tem uma outra etapa, que é uma etapa de conectores, que, por exemplo, eu tenho duas malhas separadas, eu quero conectar elas. Tem diversas formas de eu fazer essa conexão. Aqui, por exemplo, eu poderia conectar elas como se fosse um ponto de solda, né? Conectar direto. Aqui eu posso modelar esse cordão de solda mesmo. Se eu vier aqui em Controls mesmo, poderia criar um novo, e aí vocês vão ver que tem diversos tipos de de conexões diferentes. Conexão de mola, RB3, Pi, Penta, Highlock, Hexa, SIGAP. Tem muita coisa diferente, cada uma tem um caso específico para cada coisa da indústria. Vocês raramente vão precisar saber usar todos esses, né? Vocês vão acabar usando alguns específicos. No caso, eu nem vou ensinar vocês a usar muito bem esses pares de conectores, que não importa muito para a gente. Só as outras coisas, as análises que a gente vai usar já é mais suficiente. Em Morph, serviria para vocês fazer dar um morph mesmo nessa malha, se eu quiser arrastar ela, editar, ter um pouco mais de liberdade nela, eu consigo editar aqui. A gente também não vai usar. Model. Model já é uma etapa que importa bastante para a gente. Por exemplo, a gente tem essas duas questões aqui, Materials e Properties. E são importantes para você definir sua análise, né? A gente já criou os elementos, que, como eu citei para vocês antes, eles são a equação que a gente usa, né? E aí, se a gente vier na equação aqui que a gente usa, por exemplo, da forma fraca, a gente vê que ele depende de algumas coisas. Ele depende do módulo de elasticidade, por exemplo. No caso de elementos 2D, ele vai depender também do Poisson. Então, são duas propriedades do material que a gente precisa dar para esse cálculo para conseguir resolver. E na simulação, na carta, não vai ser diferente. A gente tem que criar esse material. Então, posso vir aqui, Material, e criar. Vamos dar Steel, vamos criar o aço. Como o aço carbono, aço 1020, esses aços são muito comuns na indústria, é o que a gente mais usa, vocês vão ver que já vem até por pré-definição as informações dele. Então, por exemplo, aqui, o modo de elasticidade já dá 210, o Nu, que é o Poisson, 0,3, e a densidade 7,89. Agora vem uma coisa diferente do HyperMesh e do Obstruct, que precisa de um pouco mais de cuidado no que você está fazendo. Aqui, você não define a unidade em nenhum momento. Vocês perceberam, né? Eu não defini a unidade que eu estou usando em nada. Não falei que a chapa era de 420 milímetros, que 609 do outro lado. Não falei qual que era a unidade do tamanho da malha. Então, você precisa se atentar a qual que é os valores que você está usando aqui no material, porque eles refletem a unidade. Então, por exemplo, o modo de elasticidade aqui, 210 mil, está em megapascal. Normalmente, se eu entrar pesquisar no MATLAB, sai 1020. Code Rolled. Cadê? Modo de elasticidade. 186 gigapascal. 190 a 215 gigapascal, que é normalmente o que a gente vê. Mas, como a gente está fazendo a modelagem em milímetros, e as nossas forças que a gente vai estar utilizando estarão em newtons, então a gente precisa determinar esses coeficientes de acordo com essas unidades. Então, o modo de elasticidade vai estar
aqui eu vou estar colocando em megapascal. O coeficiente de Poisson não tem unidade, né? É adimensional, então 0,3. E o ρ, novamente, como eu estou em milímetros e vou estar usando newtons e megapascal aqui, acaba que a densidade fica em toneladas por milímetro cúbico. Por isso que vocês estão vendo que é 7,85 vezes E menos 9. Se eu pesquisar aqui. 7.860 quilogramas por metro cúbico seria o que a gente costuma encontrar. Então, é um pouco confuso a princípio você se acostumar com isso, né? Que o Hypermesh não tem essa unidade de medida, mas você se acostuma rápido, para ser sincero. Você logo percebe e entende melhor. Mas beleza, aqui se vocês prestarem atenção, eu só defini o módulo de velocidade, o coeficiente de Poisson e a densidade. Tem mais uma série de coisas que, se vocês tiverem com dúvidas, vocês podem botar o mouse aqui em cima para entender, mas não é necessário você utilizar. O importante para as nossas análises, para as análises que a gente vai estar fazendo, é só o módulo de velocidade, Poisson e a densidade. Então, beleza, criei. Se a gente voltar aqui na janela de modelo, a gente vai ver que tem uma nova caixinha aqui, materiais. Se eu quiser, eu consigo abrir os materiais e ver eles melhores. Fechar aqui. Okay. Depois de criar um material, você vai ter que criar uma propriedade. A propriedade aqui, vou definir novamente steel. E vem um parâmetro diferenciado aqui, né, que é importante vocês se atentarem. Se vocês verem, eu criei esses elementos, né, que a gente vê aqui como esses quadradinhos, mas eu não atribuí nada que determinasse a equação. Em nenhum momento eu falei, usa essa equação aqui para fazer o cálculo. E é basicamente nessa propriedade que a gente atribui ao elemento que a gente está dizendo qual é o cálculo que vai estar sendo feito. Aqui, por padrão, ele já vem em PShell, porque esse software, o Altair, por exemplo, costuma ser muito usado na indústria automotiva. Então, normalmente a gente faz bastante coisa com chapa. E o PShell é ideal para modelar essas chapas. Ele pega elementos 2D e vai estar usando equações ideais, né? Equações que vão servir, que convém para esse processo. Se eu tivesse elementos sólidos, eu usaria aqueles cubos, por exemplo, P-Solid, que seria para aqueles sólidos. Se eu estivesse modelando uma solda, P-Weld. Se eu estiver modelando uma mola, P-Elástico, que seria P-Elástico. Já aparece até o K aqui. Para elementos mais complexos de mola, tem o P-Bush também. Que eu posso, por exemplo, passar uma mola não linear. Para elementos de barra, posso passar o P-barra, que a área é constante da seção, só passar os parâmetros simples. Se eu quiser modelar uma viga, eu posso usar elementos em D. Eu poderia usar esse bin L, que eu dou uma seção de viga para ele, material. A gente vai estar abordando alguns desses tipos de card image, né, desses tipos de elemento nessas próximas aulas, né? Mas só com o que a gente vai ver nas aulas vai ser mais que suficiente para fazer as análises que a gente quer. Então, aqui para elementos 2D de chapa, a gente usa o elemento PShell. Agora vocês vão ver que vai ter uma opção de escolher o material. Posso vir na lupa ou aqui nos 3 pontinhos e selecionar o aço que a gente criou. Agora, CC. O que é CC? Ele é importante também. Se eu vier aqui, eu consigo ver o que é justamente a espessura, né? Porque a gente simplificou essa nossa chapa de espessura 1.5 por elementos 2D. Então, só para uma superfície fina, sem nenhuma
espessura determinada. Então, a gente determina a espessura da propriedade. Então, se eu achar que tem 1.5, eu venho aqui e escrevo 1.5. Beleza. Só isso aqui já é o suficiente para modelar. Se eu fechar aqui, já serve. E agora a gente volta para a nossa parte para atribuir para o meu componente qual que é a propriedade dele. Aqui embaixo, na edição da entidade, aqui, consigo selecionar a propriedade que eu acabei de criar, de aço. Beleza. Essa parte acho que é a parte um pouco mais complexa, né? Vai ser acabar sendo mais complexo de fazer. Então, perguntar para vocês, né? Estão com alguma dúvida agora? Querem que eu repasse alguma coisa? Cara, eu tenho uma dúvida, mas tá sendo precoce. Tipo assim, eu consigo fazer, tipo, simulações de fadiga e tudo mais, tipo, tranquilo. Consegue, sem problema. Mas a simulação de fadiga, ela vai precisar de uma força que não seja constante, né? Tem que colocar uma força alternada. Sim. Então, é uma coisa que a gente vai posso até abordar vocês aí mais pra frente, mas por enquanto vai passar longe de vocês conseguirem fazer ela, vocês conseguiriam com muita tranquilidade. Só determinando aqui já é o mesmo procedimento que criar esses materiais. A questão seria nessa parte aqui de análise, que você teria que colocar uma força aqui oscilante. Não, tranquilo, porque provavelmente eu vou dar bastante fadiga, então. Sim. Bastante da peça, deveria fazer fadiga. Exato. Tudo que sofre forças que vai em um tempo é bom fazer uma análise de fadiga. Ou seja, nosso carro se move idealmente em todas as peças teriam uma análise de fadiga. Mas beleza, atribuir aqui. Alguém tem alguma outra dúvida? O modelo? Com material? Com material não tem como. Eles vão importar e vocês vão pegar HGV e vão ter que botar aqui. Só que, por exemplo, se você quiser colocar, se eu voltar aqui em model, dá. Aqui tem essa aqui é a parte de matéria, né, para você fazer as medidas. Então, consigo ver aqui esse comprimento, consigo ver esse comprimento. Se eu quiser ver a propriedade de massa, consigo vir aqui em calculate, selecionar um componente, compute. E ele vai dar aqui as minhas dimensões, né? Lembrando que é importante saber quais unidades você está usando. Milímetro, aqui vai estar todo em milímetro. Aqui vai estar em tonelada, milímetro cúbico, né? Quer dizer, vai estar em tonelada. Ele também consegue dar uma sensibilidade, um momento de inércia, as dimensões, dá tudo aqui. Beleza? Mais alguma dúvida? Cara, eu posso dar, mas eu vou dar aumentar o número de aulas. Falando de design, vai ter diploma com curso. Vai ver vocês. Então não tem validade nenhuma, porque eu não tenho diploma também. Não. Nada mais. Vou botar lá com a minha foto e um joinha. Outra coisa interessante aqui é que se eu estivesse fazendo uma análise dinâmica, por exemplo, eu consigo colocar contato. E aí, aqui é algo que me possibilita fazer esses contatos, né? Ele automaticamente esse 7, né? Eu vou usar, eu vou excluir. Mas, beleza. Outra coisa importante também que a gente vai utilizar futuramente é esse rigid RRBA2. Porque vocês vão ver que posso usar isso aqui para modelar um parafuso. Mas a gente vê isso aqui mais para frente.
por enquanto vamos continuar na nossa chapa. Depois de atribuir a propriedade, eu já fico satisfeito aqui nessa parte de model. Posso vir para validate, né, que ele faz algumas análises relacionadas ao meu modelo, então eu consigo consertar algumas coisas. Às vezes quando eu tenho um nó não está batendo com o outro certinho, eu posso usar a parte de uma tolerância e botar eles para se juntarem automaticamente. Então é uma coisa para consertar um modelo que eu já fiz. E agora a gente vai para a parte de análise, que é onde a gente aplica nossas cargas, aplica restrições, deslocamentos. Então, nesse caso aqui, eu vou, por exemplo, aplicar restrições em todo esse lado aqui da minha chapa. Então, posso vir aqui, selecionar os nós, porque é uma parte interessante para vocês perceberem. Que nem aqui nesse modelo, que os deslocamentos e as forças são sempre aplicados em nós, aqui na Hypermesh também fica claro que é a mesma coisa. Então, sempre que eu estiver aplicando uma restrição, vai ser nos nós. Então, eu posso selecionar nó por nó aqui que eu quero. Se você quiser, você também pode clicar no direito, select, by path. Aí eu posso selecionar esse nó e esse. E ele já faz um caminho aqui, seleciona tudo para mim. E aí, ok. Lembrando que isso aqui que eu estou fazendo, eu estou restringindo, né? Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui está engastado. E, ok, como que eu coloco as restrições? Estão vendo aqui que em DOF1, DOF2, DOF3, DOF4, DOF5, DOF6. Alguém se arrisca a dizer o que acha que é DOF? É algo que costuma ser muito visto nessas análises e é justamente degrees of freedom. Então são graus de liberdade. Né? E por que são 6 graus de liberdade? Exato. São os 3 primeiros, 1, 2, 3, são os graus de liberdade de translação e os 3 últimos, 4, 5, 6, são em rotação. Isso é um nome padronizado, né? Por que não está aqui deslocamento em X, deslocamento em Y, deslocamento em Z? Porque esses programas foram feitos para indústrias, principalmente. Então já é um nome comum. Por isso que é DOF1, DOF2, DOF3. E o 1 vai estar justamente relacionado com direção X, 2 com Y, 3 com Z. Continuando aqui, 4, rotação em X, 5, rotação em Y e 6, rotação em Z. Beleza? Então, posso vir agora aqui e create. Como eu quero engastar, eu seleciono todos os graus de liberdade, que eu estou basicamente limitando eles, levando que isso aqui é um constraint. Então, constraint, selecionando o DOF1, DOF2, DOF3, DOF4, DOF5, DOF6, que eu quero restringir esses 6 graus de liberdade. E vocês vão ver que o símbolo que ele usa justamente para colocar, para representar essa restrição, é um triângulo. Que se vocês, durante o curso de mecânica, vocês vão ver que os professores, por exemplo, querem determinar uma viga, botam um triângulo. Ó, essa viga está biapoiada. Tem um apoio aqui e um apoio aqui. Se eu quiser engastar, eu boto aqui para mostrar, está aqui engastado aqui. E é mais uma coisa que a gente acaba vendo bastante nesses softwares de engenharias que simplificam, né? Porque o triângulo já é meio que universal, mostrando que tem uma restrição ali. Então, por exemplo, se vocês fossem tirar uma foto e dizer, mostrar para um engenheiro, você não precisaria explicar que isso aqui é uma restrição, porque ele ia ver os triângulos e ia conseguir identificar. Mas é claro, é importante você mostrar que está engastada. Tá restrição só em X, só em Y. Mas beleza, restringimos aqui, vamos aplicar uma força então. Posso vir aqui em Forces e, novamente, forças, deslocamentos, restrições são todos em nós. Os elementos não significam nada, é só
uma equação que relaciona os nós. Então eu posso vir aqui novamente, select path, e vou selecionar toda essa aresta aqui. Aqui ela me dá a opção de colocar a magnitude e a direção. Normalmente eu coloco a direção primeiro. Vou botar aqui porque é Z negativo, então para baixo. E qual força vocês querem botar aqui? Lembrando que eu estou usando newtons, né? Toda a carta utilizei valores de newtons. 2000 newtons. Vou criar. Ele bota a representação em seta, que adivinha. Quando a gente estiver na engenharia, a gente sempre representa uma força por o quê? Por uma seta. Então, é bem intuitivo, né? Que as forças vão ser setas também. Beleza. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida até aqui, galera? Nada. Acho que não, cara. Então, beleza. Uma coisa que eu consigo fazer agora, lembra que eu coloquei a propriedade nesses elementos? Aqui, se eu quiser, eu consigo ver nesse Global Geometry / Mesh Visualization. E... Ah, não, na verdade aqui não, menti. É nesse do lado. Que é o Element / Handle Visualization. Eu consigo vir aqui nessa parte dos elementos e 2D em 3D Shells. Ou aqui, Display 2D Shells as 3D Shells. Se eu selecionar, ele vai justamente representar aquela minha espessura que eu botei de 1.5. Que é só visual, né? Isso aqui ele está usando para o cálculo, mas não existe essa terceira dimensão aqui na minha carta. Mas, beleza. Uma coisa que vocês vão perceber, lembra que eu falei que eu consigo selecionar as coisas aqui por cima? Aqui, por exemplo, eu consigo selecionar qualquer coisa. Mas consigo selecionar só componente, só elemento, só linhas, só load collectors, load materials. Consigo selecionar as coisas individualmente. Mas vocês percebem que não tem uma diferença de restrição, de constraint para load? Isso é basicamente porque nos modelos, nas análises, não tem uma definição muito bem, né? Que nem aqui no nosso modelo da mola, a gente tem uma malha de uma matriz F, uma matriz K e uma matriz U. Mas essas matrizes aqui são coisas conhecidas, né? É a força e o deslocamento. Então, tudo isso aqui, bem, não necessariamente conhecidos, mas são cargas, de certa forma, como a gente visualiza nessas análises. Então, tanto as restrições quanto as forças são loads. Então, consigo tanto selecionar aqui essas restrições como as cargas. E para onde essas cargas vão? Se eu quiser, eu posso vir aqui em load e beleza. Um monte de load individual. Como é que eu vou saber o que é o que? Por aqui não dá, né? Então, uma outra coisa que eu vou fazer para vocês é que da mesma forma que vocês vêm aqui em parte e vocês conseguem selecionar, esse material eu vou botar nesse componente. Para as forças é semelhante e existe o load collectors, que são basicamente uma coleção de forças, né? Aqui todas vieram para a mesmo collector, né? Mas eu não quero isso, eu quero que eles fiquem separados para eu conseguir determinar o que é o que. Então, por exemplo, vou colocar forças e vou criar um outro, create SPC. SPC é o nome padrão universal para restrições, né? Que é a sigla. Então, vocês vão ver que em várias análises é esse o nome que utiliza. Eu vou selecionar load, selecionar as restrições. Vou vir em assembly, utilizar aquela minha função organize que eu tinha mostrado antes, selecionar que eu quero que elas vão para o SPC e confirmar.
Agora que vocês podem ver, mudou de cor. Posso selecionar a cor que eu quiser, botar vermelho, por exemplo, e deixa certinho o que eu quero. Às vezes eu posso ter restrições que fazem coisas diferentes. Então, por exemplo, poder colocar um SPC X, que vai ser restrições apenas na direção X. Que eu viria aqui, deixa sempre com o tipo, o modelo que eu quero selecionado, né? Se eu quisesse, eu poderia vir aqui Make Current. No caso, eu quero selecionar o X. Restrição, eu quero só restrição em X nesses nós aqui. Confirmo, mudo a cor também. E agora são coisas diferentes. Aqui está engastado, aqui é uma restrição só em X. No caso, eu não vou querer para essa análise, só os meus engastes é o suficiente, então vou desfazer. Perfeito. Apliquei minhas restrições de contorno, que no caso, as minhas restrições de deslocamento e minhas forças aplicadas. E agora, como é que eu vinculo tudo isso daí para acontecer uma análise? É aí que vem mais uma nova coisinha aqui, que é essa aqui de cima, Load Step. Eu posso clicar aqui e eu vou estar dizendo o que eu quero que aconteça, né? O que eu quero que seja feito na análise. Então, posso vir em New Load Step, mas no caso eu acho que é melhor vocês se acostumarem a vir para um Load Step aqui pelo modelo. Lembrando, aqui nessa aba de modelo eu posso criar tudo. Eu posso criar minhas cargas, posso criar o meu material, propriedade, inclusive o Load Step, que basicamente o Load Step é o quê? Ele vai estar dizendo qual tipo de análise eu vou estar fazendo. Então, posso fazer uma análise explícita, que nem aqui eu mostrei lá no Python, aeroelástica, aerodinâmica, não linear de calor, steady state. Se eu subir aqui tem mais, linear static, heat transfer, linear buckling, resposta em frequência, modal, transiente, não linear estática. No caso que a gente vai estar fazendo em 90% dos casos é uma linear estática. Então seleciono aqui e ele dá todas as cartas aqui que ele pode precisar, que você pode usar como parâmetro. No caso, a gente vai estar usando o quê? SPC, que adivinha, a gente já definiu o que é, e load, que a gente também já definiu. Posso colocar um nome aqui, static, e perfeito. Posso salvar finalmente, né? Que eu acho que eu não salvei até agora. Botar na área de trabalho mesmo. Qual o nome do nosso arquivo? Eu achei uma bosta, cara. Tem que melhorar isso daí. Lucas Chapadão. Beleza. Aí se vocês virem aqui, agora o nosso títulozinho até mudou. Falou qual que é a pasta e tem aqui Lucas Underline Chapadão. E com todas essas coisas definidas, com o nosso load step definido, eu posso finalmente vir aqui e botar para rodar. Clicar aqui no playzinho. Ele vai primeiro criar a nossa carta FEM, salvar. Isso aqui export, não tem problema. E run. E literalmente ele já fez a análise de tão simples que ela é. Posso ver em results, ele vai abrir o Hyperview, que visualiza os resultados, e eu vou conseguir ver as minhas tensões, deformações, o que tiver para ver. Aqui, ele não abriu direto, então posso vir aqui e abrir o ArcPy.
É. Como é que... Acho que 2.000 newtons talvez tenha sido um pouquinho, cara. Mas que a gente tá indo pro cacete essa análise. Se você botar atenção, ela, pelas unidades de medida que eu usei, elas estão em megapascal, né? Então tá mostrando que tem apenas 189.000 megapascal nesse ponto aqui de maior tensão. Bem, já dá para ver que 2.000 newtons é uma coisa absurda, né? Você está botando 200 quilos nessa chapa aqui. E nem é 200 quilos, né? Porque é 2.000 newtons em cada um desses pontos. Então, exato, muito newton. Vamos mudar isso aqui, né? Eu posso vir aqui, selecionar esses loads e aqui. E eu consigo editar eles. Posso mudar a magnitude, mas eu não posso mudar a forma que eu aplico essa carga. Então eu poderia, por exemplo, colocar 2 newtons só. Mas nada impede de eu só vim aqui no meu load collector, vou selecionar as minhas forças. Nesse caso, vou vir em load, vou apagar esses, vou colocar forças novas. Vim em load, vamos colocar 2.000, só que nessa vez vamos colocar nodal distribution, ou seja, eu vou estar distribuindo os meus 2.000 newtons por todos esses nós. Se você ver, até o tamanhozinho da minha seta diminui, porque está sendo distribuído agora. Vou salvar. Como como o HyperMesh ele funciona com essa parte de definição, não. Tá. Como o Pra mim tá de HyperMesh, boa aqui. mas eu repito já aproveitando. Como o HyperMesh ele funciona com essas coleções definidas, então, por exemplo, essas minhas cargas estão todas nessa coleção forças. Eu não preciso vir aqui no Load Step e criar análise de novo, porque já está selecionando forças. Em toda força que tiver aqui na minha coleção de forças, vai entrar aqui em forças. Então posso só vir aqui e rodar depois de substituir o valor das minhas forças. Novamente já rodou, porque é uma análise extremamente simples. Aqui, vou abrir o meu resultado e dessa vez ele ainda está se deformando bastante, mas vocês já perceberam que é muito menos do que o outro, né? Mas bem, para uma chapa de 1.5, 200 quilos ainda é coisa pra caramba. Então, esse daqui é um deslocamento bem aceitável. Dessa vez eu vou só vir aqui e vou mudar a magnitude de... Não, vou fazer tudo de zero, né? Vim aqui, apagar essas forças. Eu apaguei o load collector sem querer, apagar só as forças. Vim aqui nas setinhas da carga, selecionar by path, vou selecionar tudo isso daqui, ok. E agora a magnitude, vamos colocar 200, 20 quilos. Agora a setinha é muito menor, mas vai funcionar bem melhor. Novamente run, salvar, run, já rodou, resultado. Eu venho aqui na pasta, seleciono meu resultado, apply. Agora, mais uma vez, ainda é bastante pelo braço de alavanca, mas acho que aqui já dá para a gente observar melhor os nossos resultados. Se eu vier em Contour, eu consigo fazer aquela nossa colorir bonitinho os nossos elementos. Que eu posso selecionar, posso colocar, por exemplo, o deslocamento, dar um Apply,
Aí está colorindo aqui por deslocamento. A legenda, como vocês estão vendo, ela está em notação científica, que normalmente a gente não gosta. Então, posso vir aqui em legenda, editar ela, colocar fixed. Normalmente a gente bota como padrão dois casas decimais e dá um OK. Aí, por exemplo, ele está mostrando o máximo de deslocamento que foi aqui foram de 843 milímetros, que foi o que a gente usou durante toda a configuração da análise. Então, posso vir aqui agora, selecionar Element Stresses e vai estar mostrando os estresses. Para esse caso, ele dá alguns métodos para fazer a média, né? Porque os resultados que a gente tem são só para os nós, para aqueles pontos. Então, existem algumas metodologias na indústria para fazer essa linearização, esses resultados durante toda a chapa. O que eu vou aconselhar vocês usarem é sempre esse simple. Esses outros aqui são para coisas específicas, mas para os problemas de vocês, o simple é o ideal. Posso dar um apply e ele vai estar mostrando. Aí aqui nessa região vermelha, é a região de maior tensão que ele está mostrando com 859 megapascal. Isso em von Mises, né? Se eu quiser, eu posso selecionar aqui vários outros métodos de visualizar. Posso visualizar em Tresca, por exemplo, que é um modelo parecido com von Mises. Posso visualizar as tensões normais em XX, tensões normais em YY, ZZ e o cisalhamento todo, né? O ZZ naturalmente não tem porque são elementos 2D. Então ele não tem essas cargas. Ô, Lucas, uma dúvida rapidinho. Ao invés de eu botar, tipo, várias forças em cada nó, tem como eu botar, tipo, uma resultante? Uma resultante daquelas forças no nó? É. Mas o que seria uma resultante para aquilo? Tipo, a somatória das forças, aí eu boto num ponto específico só. Você pode fazer isso, mas não tem uma resultante para esse caso. Porque, por exemplo, isso daqui é uma chapa, né? Se fosse um modelo unidimensional, que tivesse uma força aqui e outra aqui, eu poderia colocar só a resultante no meio, mas para esse caso da chapa não existe muito isso de resultante. Só se tivesse várias forças no mesmo nó. Então, tipo, numa simulação, tipo, de um objeto mesmo, aí eu teria que ir tacando força mesmo. Tipo, não seria uma resultante zona assim, não. Teria que tacar um monte de Não, força. por exemplo, vamos dizer que você está colocando um saco de cimento só aqui, numa posição circular. Aí você quer aplicar a força onde, por exemplo? Você quer aplicar ou no centro do círculo ou em toda essa área, não é? Sim. Aí o que eu faria você construiria a malha de forma que você tivesse nós nessa posição que você quer colocar a força certinho. Então, isso entraria na nossa parte lá de geometria. A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, certinho. Mas posso, por exemplo, pegar aqui, vir minhas forças, apagar essas forças aqui e colocar, dizer que eu quero botar minhas forças só aqui. E botar essas forças aqui, como se fosse, sei lá, um saquinho de cimento aqui. Mas se eu tivesse definido aqui a geometria, ia ser um pouco mais fácil e mais visual. Mas vamos deixar isso para as próximas aulas que vai ficar mais claro de como fazer. Beleza? Beleza. Vamos rodar esse caso aqui, por exemplo. Abrir meu resultado. Tensão, sim.
No geral, o que que a gente faria a partir desse resultado, né? Vou colocar aqui, 2. Vocês vão ver que o hypermesh ele não mostra aqui qual que é o máximo de tensão de von Mises e fala, olha, aqui está rompendo. Ele só mostra os resultados em tensão. Para o caso desse aço, por exemplo, a gente poderia vir aqui. Cadê? Aqui. Já está aberto, né? Pegaria e botaria a tensão de escoamento, né? Limite de tensão de escoamento, 350 megapascal. Aí eu posso vir aqui em máximo 350. E aí ele ia mostrar em vermelho todas as zonas que estariam rompendo, né? Para esse caso aqui é esperado, né? Porque a gente tem uma chapa de 1,5 milímetros de 600 milímetros. Então tem quase 1 metro aqui de chapa de 1,5 milímetros segurando um saquinho de cimento na ponta. Então já é extremamente esperado que não vai aguentar. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, vamos diminuir o tamanho da nossa chapa de uma maneira bem rápida aqui, né? Eu vou só excluir esses elementos. Porque a simulação só leva em consideração os elementos. A geometria pode ficar ali do jeito que eu quiser. E dessa vez vou estar aplicando as forças aqui, nessa distância aqui. Vou salvar, vou colocar para rodar. Lucas, Oi. essas modificações que você faz ficam salvas ou ele substitui os arquivos? E depois tem que ficar, ou tem que ficar apagando, sabe? Não, ele substitui os arquivos. Entendi. Então, se você estiver fazendo versões diferentes, você tem que lembrar de salvar com nomes diferentes. Mas ele tem uma coisinha chatinha. Se eu vier aqui na minha área de trabalho, ele cria vários arquivos desses aqui que não tem nem imagenzinha, porque esses arquivos aqui são meio que o log, falando, isso aqui aconteceu isso aqui, e aí mostra os erros se tiverem. Mas os únicos arquivos que importam são esses, esse H azul do HyperMesh, que é o modelo, que é tipo o arquivo SolidWorks, e esse playzinho, que é o resultado, que ele deixa você ver aqui como um videozinho, se quiser também. Ah, entendi. Beleza. Em Contour, novamente, posso vir em Elementos, Visualização Simple, Legenda, Fixed, tá 2. Beleza. Posso botar o meu máximo de tensão aqui, 350, e não tem nada vermelho, ou seja, está passando. Tirar aqui o máximo. Agora, olhando aqui, vocês conseguem ver alguma coisa meio estranha desse resultado? Podem chutar. É exatamente isso, cara. Porque se a gente restringiu tudo isso aqui igual e botou uma força em toda essa linha aqui igual, era para estar completo, né? Ser meio que um arco-íris certinho, não é? No caso aqui ainda vai ser essa linha toda. Então era para estar meio que um arco-íris certinho, não é? Por, por que que não acontece? Alguém quer chutar alguma coisa? É como se o final da barra estivesse se soltando da fixação? Não, isso poderia acontecer, mas como essa é uma análise estática, a gente definiu, tá fixo aqui, então nunca vai soltar. Também não. A verdade é que o motivo disso estar acontecendo é um erro. Isso é uma singularidade. E sempre vão haver singularidades na análise praticamente, né?
Porque como esse meu apoio é pontual, né? Eu estou definindo esse ponto aqui, tá? É só essa linha aqui que está restringida, ele naturalmente